Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando uma série, a série do período da Quaresma aqui na nossa igreja. Uma série que nós nos dedicamos a refletir sobre a chamada doutrina da santificação cristã. Você que talvez não esteja tão habituado a essa questão do calendário litúrgico nas igrejas evangélicas, nós aqui na Igreja Batista Urbana estamos durante o período da Quaresma, que é esse período de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa, enfim, preparando o nosso coração, refletindo sobre como Deus opera a transformação cristã na nossa vida, como Deus, Ele faz com que sejamos revestidos de uma nova humanidade à imagem do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre isso na medida que estamos nos preparando nessa jornada de preparação para a celebração da Páscoa, para a celebração daquela que é a maior das celebrações cristãs. Eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos, eu não vou, enfim, voltar em tudo aquilo que nós tratamos ao longo de mais de um mês de série, mas eu queria sugerir a você que se você perdeu algum tipo de reflexão ou alguma das reflexões que foram diligentemente citadas aqui pelo Ricardo enquanto ele ministrava o louvor, eu quero convidar você a eventualmente dar uma passada lá no nosso canal do YouTube se você perdeu alguma mensagem. Bom, hoje eu quero lhes falar sobre a dimensão frutífera dessa metamorfose cristã. A dimensão frutífera da metamorfose cristã. E meus irmãos, para que a gente possa entender essa dimensão frutífera da metamorfose cristã, a gente precisa retomar o eixo central através no qual nós estamos orbitando ao longo de toda essa série. Quando nós falamos de metamorfose ambulante, o que nós estamos querendo propor é que todo cristão, de fato, desde o dia que ele se converteu até o dia da ressurreição, da glorificação, ele está num processo de transformação à imagem do corpo, da imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo transformado em sua natureza humana, sendo renovado à imagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo. Então, se há algum alvo, se há algum propósito para a vida cristã neste tempo, agora, o propósito é simples, é sermos conduzidos à imagem do Senhor Jesus Cristo e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Agora, nós estamos muito acostumados, e nós pincelamos essa temática na semana passada, a pensar que a experiência de transformação cristã, ela é uma experiência fundamentalmente individual, e eu tentei refutar esta ideia no sermão da semana passada, e que quer as nossas virtudes, quer os nossos vícios, eles vão fundamentalmente impactar somente a gente. Eu vim propor para vocês que não. Essa história de que Jesus por todos e cada um com seus problemas não é uma percepção, uma proposta cristã. Os nossos pecados, especialmente os nossos pecados, eles nunca afetam somente a gente. Eles nunca causam dano somente no indivíduo que pratica o seu próprio pecado. É miserável ser marido de uma mulher maledicente, filho de uma maledicente. É miserável ser filho e esposa de um homem iracundo. É miserável ser alguém que está perto de uma pessoa que tem, enfim, todo tipo de desordem, de imoralidade, quer seja sexual, quer seja moral, quer seja de qualquer outra natureza. Porque os nossos pecados, meus irmãos, eles sempre vão nos ofender, mas também vão tocar aqueles que estão perto de nós. É engraçado que um casal de uma outra igreja, que não é a Igreja Batista Urbana, me procurou algumas semanas atrás e falou assim: pastor, na verdade não foi o casal, foi o marido. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vim comunicar a você que eu estou abandonando a minha esposa.
Eu encontrei uma outra pessoa, descobri que já não estava mais feliz na minha relação conjugal, descobri que, enfim, tinha uma outra pessoa que poderia me trazer de volta à vida e eu vou embarcar nessa jornada com essa nova pessoa. Então que o cara fala na minha cara, vou embarcar nessa nova jornada, né? Aí eu virei para ele e falei assim, o problema é teu. Vai. Aliás, o que você está me fazendo perder meu tempo aqui? Eu fui chamado para as ovelhas de Cristo, não para os bodes do capeta. Então, se você veio me comunicar, isso é problema teu. Agora, deixa eu te falar uma coisa, se é que você ainda não ponderou isso. Se você acha que isso é uma coisa que afeta exclusivamente você, isso não afeta exclusivamente você e a sua nova companheira. Sabe quem é que vai pagar o preço da tua imoralidade? Sabe quem é que vai custear a tua lascívia? Essa nova relação com esta tua amante. Ele quem, pastor? Sou eu. Falei, não, é a tua filha de 5 anos, que vai crescer numa família desestruturada, vai ser filha de pais separados. É a tua filha de 5 aninhos, falei para ele, que vai pagar o preço, porque você vai embarcar numa jornada às custas da tua filha. Meus irmãos, a gente acha que os nossos pecados eles só ofendem a gente. A gente acha que os nossos frutos malditos dos nossos pecados e os frutos benditos da transformação cristã, eles só dizem respeito a nós. Não. Esta é uma transformação coletiva. Agora, a caráter de introdução. Deixe-me dizer para você, todos nós vamos frutificar. Quer frutos benditos, quer frutos malditos, mas todos nós vamos frutificar. O frutificar é inevitável. A frutificação, ela é algo que ela vai acontecer, querendo nós ou não. Os frutos vão aparecer. E estes frutos que vão aparecer, estes frutos, eles podem ser benditos, abençoadores, ou eles podem ser malditos e profundamente amaldiçoadores, especialmente para aqueles que estão perto de nós. Agora, tendo explicado o argumento deste sermão para você, talvez você esteja pensando, ok, pastor, entendi o que você tinha a dizer, mas o que isto tem a ver com o texto que a gente acabou de ler, né? Porque não adianta nada o argumento ser muito bem elaborado e ser muito certinho, mas se não está na palavra de Deus, você não tem que tomar para você. Então, nos próximos minutos, a minha tarefa é tentar provar a você o argumento agora com a palavra de Deus. E que para que a gente possa entender essa passagem que a gente acabou de ler, a gente precisa entender o contexto da epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar, enfim, o contexto histórico de cada uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mas o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para aqueles cristãos que estavam ali naquela região que nós conhecemos como a Ásia Menor. Então aquela região da Turquia, aquela região que se estende até ali um pouquinho para lá do Oriente Médio, chegando no Afeganistão, aquilo era chamada Ásia Menor, a província da Ásia Menor. E os cristãos que estavam ali espalhados naquela região, eles estavam passando por alguns dilemas que o apóstolo Paulo está tratando nesta epístola. Talvez o principal dos dilemas que esses cristãos eles estavam passando era aquela ideia comum no mundo antigo, no primeiro século, de que a fé no Senhor Jesus Cristo, ela eventualmente era o nosso fundamento de salvação, mas não era o único fundamento da salvação. Os chamados cristãos judaizantes, eles adentraram as chamadas igrejas da Galácia, e então eles começaram a propor
que para que alguém pudesse ser salvo, ele tinha que crer em Jesus, mas também observar toda a lei judaica. Também se submeter à circuncisão judaica. Também observar as dietas do mundo e das cerimônias judaicas. Observar o calendário judaico. Então não bastava somente crer em Cristo Jesus para encontrar a salvação. Era necessário crer em Cristo Jesus, mas também se submeter a uma série de prescrições que a lei da antiga aliança estabelecia, inclusive as leis cerimoniais e também as leis civis. Agora, o apóstolo Paulo então escreve essa epístola a esses cristãos dizendo: vocês estão indo para outro evangelho que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando vocês estão dizendo que Jesus não é suficiente para a sua salvação, quando vocês estão dizendo que Jesus não é um fundamento suficiente para que vocês sejam salvos, vocês estão partindo para outro evangelho. Está lá no capítulo 1. Quem vos seduziu, Gálatas insensatos? Quem foi que fez com que vocês, enfim, se colocassem nessa condição de serem seduzidos por um outro evangelho? E, meus irmãos, por mais que isso eventualmente seja algo que possa parecer distante a nós nos dias de hoje, isso é mais presente do que você imagina. Eu não sei de que contexto você vem, mas eu sou da época que pastor tinha que usar terno e gravata. Eu sou da época que o pastor era o executivo de Deus, né? Porque você tem os executivos que vão para as empresas de alto rendimento, aí na Faria Lima você vê, né, os Faria Limers, né, todos engravatados no paletó de alfaiataria, né? E aí você vê esse pessoal que se leva muito a sério. Então o pastor, ele é o executivo de Deus, então ele tem que pôr terno e gravata, porque senão ele não vai pregar a palavra de Deus com aquele mesmo poder, aquela mesma autoridade, porque o paletó, ele tem uma unção especial, né? Inclusive, até alguns anos atrás, o presente oficial de aniversário de pastor era um blazer novo, né? Então, você pode crer em Jesus, mas põe o paletó não para ir para a igreja para tu ver. Você crê em Jesus, mas não apaga a tua tatuagem aí não para tu ver. Você crê em Jesus, mas começa a adquirir aí os nossos cacuetes evangélicos, o nosso linguajar evangélico, os nossos trejeitos evangélicos não, para ver se tu não vai para o céu. Em alguma medida nós nos tornamos judaizantes, não estabelecendo ou impondo sobre os cristãos os pré-requisitos e os mandamentos da antiga aliança, mas a gente estabelece sobre os cristãos uma série de pré-requisitos e cartilhas e mandamentos das nossas denominações, das nossas preferências eclesiológicas e etc e tal. Somos tão judaizantes como eram os cristãos ali na região da Galácia. Mas aí quando o apóstolo Paulo então ele diz: vocês estão livres de todas essas coisas em Cristo Jesus. Isso começa lá no capítulo 5, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se Jesus vos libertou, não se submetam mais a esse jugo de escravidão que a lei impunha sobre aqueles do passado. Está dizendo o apóstolo Paulo lá no início do capítulo 5. E depois que ele diz que os cristãos são livres, a fé em Cristo ela é suficiente, que a salvação é pela graça somente, em Cristo somente, ele vai responder uma eventual crítica que qualquer um que proponha esta tese vai dizer: então já que a graça é suficiente, a salvação é conquistada pela fé, então eu posso fazer o que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, eu vou apontar o meu nariz para qualquer direção que eu achar que devo apontar, e então eu vou viver a vida que eu devo viver. Aí o apóstolo Paulo diz: não, porque embora vocês sejam livres, versículo 16, vivam pelo Espírito. E meus irmãos, eu acho sensacional, e aqui eu já estou dando o meu esboço deste sermão. Nós encontramos nessa passagem uma ordem, nós encontramos nessa passagem a descrição de um conflito, e nós encontramos nessa passagem um pomar. E nós vamos juntos olhar essas três coisas neste tempo.
O apóstolo Paulo expõe uma ordem de Deus ao povo de Deus que é livre. Sim, é livre. Mas tem uma ordem de Deus, do próprio Deus, dizendo: vivam pelo Espírito. E eu acho sensacional porque essa expressão que aparece aqui na sua forma original é um verbinho grego, de onde nós extraímos a expressão peripatético. Eu não sei se você já ouviu falar do que são aqueles elementos chamados peripatéticos. Peripatético é aquilo que diz respeito a uma caminhada circular. Por exemplo, fala-se já hoje na chamada terapia peripatética. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a terapia peripatética é aquele modelo terapêutico em que o terapeuta ele já não mais recebe os seus pacientes lá no escritório e no divã. Ele sai para andar e dar uma volta, literalmente peripaté, ou literalmente andar circulando com os seus pacientes e vai conversando na medida que conversa, vai tratando na medida que conversa e andando, vai cuidando e analisando e fazendo aquilo que o terapeuta deve fazer. Terapia peripatética. Existe a chamada educação peripatética, que não é mais aquela educação que acontece dentro de uma sala de aula. É aquela educação que acontece na caminhada da vida. Eu lembro que eu nunca tinha nem ouvido falar de educação peripatética, mas no início, na minha juventude, eu fui professor de inglês em algumas grandes, algumas grandes empresas aqui da região do ABC Paulista, especialmente do contexto automobilístico. E aí era muito interessante, porque eu fui contratado por um cara que era um alto executivo da Volks. Ele falou: você vai me dar aula de inglês? Eu falei: sim, senhor. Diga para mim o horário e diga para mim que hora que eu tenho que entrar lá na Volks para dizer que eu sou o professor aí in company, né? É um nome bonito para dizer, é o professor que dá aula lá onde os caras trabalham. Aí ele falou: não, você não vai me dar aula no meu ambiente de trabalho, não. Eu assustei, eu falei: o que esse cara quer, né? Ele falou: não, a gente vai passear, dar uma volta. E aí a gente vai no shopping e você vai me dizer como é que as coisas são em inglês. Você vai me ensinar a pedir um McDonald's em inglês. Porque eu vou para os Estados Unidos, eu não sei pedir lá na máquina do drive-thru do gringo. Então eu quero aprender a pedir um McDonald's. Então a gente vai andar e o cara me pagava para eu passear com ele. Depois eu descobri, anos depois, já lá na filosofia, que existia a tal da educação peripatética, que inclusive esse era o modelo dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles e tudo mais, Sócrates e etc. Em outras palavras, quando o texto diz circulem, andem, vivam pelo Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que embora nós sejamos muito bons em departamentalizar a nossa vida, não existe nenhuma área da nossa vida que não deva ser regulada pela fé cristã. Quando ele diz vivam pelo Espírito, andem, rodeiem, circulem, ele está dizendo uma coisa que é completamente diferente daquilo que a gente pensa. Por quê? Porque você já está numa depresinha de amanhã. Eu sei disso. Domingo à noite dá deprê, né? Pô, amanhã tem o trabalho, né? Amanhã eu tenho que ir para o trabalho. Por quê? Porque isso é fruto da nossa mentalidade, que a gente tem um capítulo da nossa vida que diz respeito à religião. Aí a gente tem outro capítulo que diz respeito ao trabalho. Aí a gente tem outro capítulo que diz respeito à família, a mulher e os filhos. Aí a gente tem outro capítulo que diz respeito à carreira. Aí a gente tem outro capítulo que diz respeito ao dinheiro. Aí a gente tem outro capítulo que diz respeito aos meus estudos. Aí você tem outro capítulo que diz respeito enfim, a qualquer outra coisa da minha vida. Os meus parentes mais próximos. O meu lazer. Isso. E a gente tem que ir meio que girar todos esses vários pratos da vida, né? E dentre esses muitos capítulos que nós temos na vida, ou esses muitos pratos e áreas que nós temos para girar na nossa vida, nós temos também o prato da religião. E a gente tem lá a religião. Quando o texto está dizendo vivam, ele está dizendo que tudo, absolutamente tudo, da nossa vida precisa estar debaixo e sujeito e orientado pela maneira como nos relacionamos com o Espírito. Se vivam pelo Espírito, absolutamente tudo que vocês vão fazer, absolutamente todas as áreas da vida de vocês, não tem nenhuma área da vida de vocês que não deva estar debaixo da operação do poder do Espírito de Deus.
Eu estava achando que eu não ia falar isso, eu vou falar mesmo, vou confessar os meus pecados aqui, até pro YouTube agora. Mas recentemente eu fui confrontado pela minha neurologista. Minha neurologista é uma mulher incrível, incrível, a doutora Susan. E ela, por ser crente, ela me atendeu, eu fui procurá-la, eu falei assim, ó, doutora, tá feio o negócio aí. Porque desde que eu fui pro seminário, depois faculdade, depois as coisas todas que eu estudei e fiz, eu parei de dormir. Eu vivo muito bem, eu não estou falando isso com orgulho, tá? Eu estou falando isso porque, enfim, me tornei alguém que não dorme. Então, minha média de sono por noite varia entre 4 e 5 horas por noite. E olhe lá, quando eu durmo 5 horas, eu falo, nossa, dormi muito. E aí, por causa disso, e essa rotina na minha vida começou lá em 2002, quando foi a primeira vez que eu fui para o seminário na minha vida. Então agora nós estamos em 2023, eu estou há 20 anos nessa vida. Aí eu comecei a pagar o preço, né, de 20 anos sem dormir. Na minha saúde, na maneira como, enfim, a minha produção, enfim, todas as coisas que dizem respeito à minha saúde, especialmente minha saúde mental. E aí a minha neurologista me chamou e falou assim, ó, cara, eu vou fazer primeiro a parte de médico. Tá aqui o remédio que você tem que fazer, tá aqui o exame que você tem que fazer, tá aqui tudo que você tem que fazer. Tarará, 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 botou lá e falou assim, agora senta aí. Que agora eu vou falar como cristã. E pior, ela foi minha aluna de teologia no seminário. E modéstia à parte, eu garanto o ensino que eu dou, ela é boa. Aí ela virou para mim e falou assim, então, professor, pastor, você sabe que você está desonrando o Senhor na tua vida do sono, né? Você sabe que você está desonrando a Deus por não dormir. Você sabe? Aí a mulher que é médica virou profeta do Senhor na minha vida. Eu tive que abaixar a cabeça e falar, é verdade, minha irmã, eu preciso pedir perdão para você. Ela falou, não quero seu perdão não, eu quero a sua mudança. Porque se você quer ver sua filha crescer, se você quer levar sua filha no altar quando ela for casar, é melhor que você comece a dormir um pouquinho mais. Isso aqui é um exemplo para você de como assim a gente deixa passar algumas áreas da nossa vida que não estão sujeitas a este viver no Espírito. A gente vive no Espírito, às vezes, no nosso casamento. A gente vive no Espírito, às vezes, na nossa vida com os nossos filhos. A gente vive a nossa vida do Espírito, às vezes até com as nossas finanças. A gente é generoso, abençoa muita gente. A gente ajuda aqueles que estão em necessidade perto de nós. Mas, às vezes, tem algumas áreas da nossa vida que nós estamos tão habituados a não tê-las submetidas ao Senhor, que quando Deus nos pede contas delas, nós ficamos assim, absolutamente constrangidos. Se o texto está falando, vivam pelo Espírito, ele está dizendo, não tem nenhuma área da vida de vocês, nenhuma relação, nenhuma experiência, nenhum tipo de modelo de vida ou parte do modelo de vida que vocês tenham que não deva estar submetido ao Espírito de Deus. Esta é a ordem do apóstolo. Agora, por que a gente tem que ter isso? Por que a gente tem que obedecer esta ordem? Em segundo lugar, porque há um conflito dentro de nós. E eu falei sobre isso no nosso primeiro sermão dessa série de maneira en passant. Eu quero hoje tratar dessa temática. Porque, meus irmãos, o texto está dizendo claramente para nós no versículo 17 que há um conflito dentro de nós, há uma guerra dentro de nós. O texto no versículo 17 diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. E ele continua, e eles estão em conflito. A expressão aqui é literalmente em guerra. Existe uma dimensão na experiência cristã de guerra. Nós, por mais que nós sejamos chamados para uma vida transformada, nós também temos dentro de nós uma natureza caída, contaminada, que faz com que nós tenhamos desejos, paixões, atitudes, pensamentos que desonram ao Senhor. Nós vivemos este conflito. Nesta terra, acredite, nós nunca vamos ser completamente perfeitos enquanto habitarmos
esta carne. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso quando lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou. Ele está reconhecendo esse conflito, essa briga que tem nele. E aí ele fala assim: miserável homem que sou. Romanos capítulo 7. O bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu odeio é justamente aquilo que eu faço. Um homem em conflito, um homem em guerra consigo mesmo. E a gente, às vezes, para pagar de santarrão, a gente nega o conflito. Conhece? A gente nega o conflito, né? Existe aquele crente que eu costumo dizer que é o crente da vitória, né? Só vitória. Ah, pastor, tá tudo bem? Só vitória, pastor. Aí você cumprimenta na porta da igreja: pastor, fulano, tá bem? Tá tudo certo, tranquilo? E o trabalho? Só vitória, pastor. E a família? Só vitória, pastor. Alguns anos atrás eu encontrei um irmão desse do Só Vitória. Só me respondia assim. Não era aqui, era uma outra igreja. E aí eu falava: e aí, tudo bem? Tudo certo? Só vitória, pastor. Vitória em nome de Jesus. Aí depois eu descobri que esse irmão da Vitória, ele tinha um histórico de 20 anos batendo na sua esposa, espancando a sua esposa dentro de casa. Na igreja é só vitória, mas dentro de casa ele batia na mulher. Acho que ele confundiu esse conceito de vitória, importou o conceito de vitória do UFC e não da Bíblia. E foi aplicar isso na mulher dele. Só vitória, pastor. Por que nós somos isso, meus irmãos? Porque se nós negarmos esse conflito que há dentro de nós, nós vamos nos tornar hipócritas. Se a gente não reconhece que a nossa vontade, ela nos inclina para o mal, e há em nós um pendor para o mal. E, meus irmãos, só nós sabemos os monstros que nós somos, né? Só nós sabemos os pensamentos de morte. Só nós sabemos aquilo que passa na nossa cabeça. Meus irmãos, enquanto eu estava no púlpito, hoje de manhã, este celular que normalmente eu ponho aqui com algumas lembranças do que eu tenho que pregar para vocês, ele apitou. E eu vi que era uma mensagem de um familiar meu. Aí eu falei: azedou. No culto das 11, eu desci do púlpito e vim aqui para trás para fazer uma ligação. E descobri um negócio que me pegou. Mas de um jeito que você não tem ideia. A minha vontade era sair pegando uma pessoa, sabe? Aí eu acabei de pregar sobre o fruto do Espírito Santo. Acabei de pregar sobre mansidão. Acabei de pregar sobre domínio próprio. Mas a vontade que eu tinha era de pegar alguns pescoços e dar uma boa torcida. Eu tô de trauma futebolístico. O pessoal perguntou para mim: ô pastor, você vai no Vale Day dos homens? Aí eu disse: não, primeiro porque eu vou estar guiando o grupo que vai conosco para Israel. Mas segundo porque eu tô de trauma de futebol. Desde a desclassificação para a Croácia eu ainda não vi nenhum jogo. Falei: não, tô ainda de trauma. E no dia fatídico da desclassificação para a Croácia, aconteceu uma coisa que para mim é aquilo que mais revela a minha índole de conflito. Aquilo que eu brigando comigo. E eu quero contar para vocês. Naquele dia eu tava com... Eu não sei você, mas eu tava muito iludido de que o Brasil ia ganhar aquela Copa. Eu tava iludido demais. E aí, Brasil e Croácia, eu falei, vocês sabiam, vocês sabem, os jogos aconteceram durante a semana, então não deu para marcar, embora eu tivesse recebido alguns convites para assistir o jogo na casa de alguns irmãos, inclusive aqui da nossa igreja. Aí eu falei: não, eu vou assistir em casa. E aí estava eu em casa, e ainda bem que eu estava em casa. Quem imagina pagar esse mico na casa dos irmãos da igreja? E aí estava eu em casa, eu, minha esposa, Antonella e a Loide, a moça que trabalha lá em casa. E aí estávamos nós, paramos, fomos assistir o jogo e etc. Aquele jogo difícil, complicado. Eu falei: esse jogo tá com uma cara muito estranha, esse negócio não tá direito, não tá certo e tudo mais. E aí vai para os pênaltis, aquele sofrimento. E aí o Modric, né, vai bater o último pênalti, né, que se ele marca é classificação da Croácia. Aí eu: vai errar. Quase invoquei o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus ele vai errar. E aí o Modric fez o gol, né, que desclassificou o Brasil. E tava eu, Isabela, Antonella e a Loide. E aí, ó, a
croata, filho de uma Isabela, Isaac, a Antonella e a Loide estão perto. Aí eu... Mas a vontade era de xingar mesmo. Isaac, você é um pastor. E eu, por quê? Porque a gente está em conflito. O desejo mesmo é xingar o croata miserável. É desejar que a perna dele caia, né? O motoboy bate no nosso retrovisor, o desejo é que esse cara morra. Falei na semana passada, recebi um monte de mensagem durante a semana depois no meu WhatsApp, né? O cunhado que tá devendo R$100 pra gente, que vira 1 milhão no nosso coração, né? Aí a gente quer que esse desgraçado, a gente quer esfregar a cara desse desgraçado no asfalto, porque a gente é esse conflito. A gente precisa reconhecer, meus irmãos, que há um conflito dentro de nós, entre a nossa natureza humana pecaminosa e o Espírito de Deus nos convidando a uma vida transformada. E se nós negamos este conflito, nós seremos hipócritas, fariseus. Gente que o Senhor Jesus Cristo vira e fala assim: vocês são como sepulcros caiados, que por fora é lindo, de mármore, né? Sepulcro bonito. Aquele sepulcro que você olha e fala assim, uau! Mas dentro é podridão. Absoluta podridão. Agora, o outro jeito de lidar com esse conflito, o primeiro deles é negando. É assumindo a máscara da hipocrisia. O segundo jeito de lidar com esse conflito é admitindo. Admitindo o conflito. Reconhecendo o conflito, porque isso faz com que nós busquemos a absoluta dependência de Deus. Porque na medida que a gente reconhece que os nossos pés são de barro e que a nossa tendência é a tendência de querer desejar o mal e fazer o mal, então a gente vai buscar um espírito, ou o espírito que nos pode transformar. E é por isso que logo depois de dizer que há um conflito dentro de nós, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai descrever quais são os frutos deste conflito. E ele vai dizer, se você não reconhece o conflito, se você é alguém que está se vendo em conflito, mas bota uma máscara de batistão, eu vou dizer para você o que vai sair de dentro de você. Versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas. Você vai frutificar. E olha os frutos que vão sair de dentro de você: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Porque de dentro do coração daquele que põe uma máscara de hipocrisia diante dos seus conflitos, o que vai sair necessariamente são estas obras da carne. Não entre nesse discurso cristão que é pregado por aí, de que não, bota debaixo do tapete, nunca fica debaixo do tapete. Eu tinha meu avô ele era sensacional, meu avô Abraão Sixu, ele era um judeu convertido ao cristianismo. Ele falava que poeira dentro de tapete germina sementes do mal. Então você vai colocando a poeira dentro do tapete, só que lá debaixo do tapete também tem umas sementinhas lá. E é justamente nesta poeira que a gente vai colocando lá debaixo, que aquela semente de corrupção ela vai começando a crescer e florescer. Aí, em vez de sair frutos abençoadores, o que sai são obras da carne, malditas, porque nós não estamos dispostos a tratar e reconhecer o conflito que está acontecendo dentro de nós. A gente nega o conflito. Não, tá tudo bem, é só vitória, pastor. Não, tá tudo bem, pastor, é só glória. Só no fogo. Nega o conflito. E nós nos tornamos hipócritas religiosos, cujos frutos sempre serão as obras da carne. Agora, aqueles que reconhecem o conflito, eles vão clamar por dependência de Deus.
e vão falar: Senhor, os meus pés são de barro, a minha índole é quebrada, eu sei o quanto eu estou quebrado e por isso eu necessito de ti. E aí deste vai sair isso daqui que o texto diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E meus irmãos, eu acho sensacional que quando ele fala dessa frutificação da carne, ele chama de obras da carne. E depois, quando ele vai falar dessa frutificação mesmo, daquilo que sai, daquele que reconhece o conflito, mas busca a dependência no Senhor, ele vai dizer: o fruto destes é isso daqui. Porque o apóstolo Paulo, ele está nos dando uma imagem. E por anos eu li esse texto bíblico de maneira errada. Por anos, meus irmãos. Por quê? Como é que a gente lê esse texto? Volta lá no corintiano, né? No motoboy que bate no teu retrovisor na marginal. Ele bate no retrovisor na nossa marginal, aí a gente fala assim: eu vou matar esse miserável. Aí o Espírito Santo cochicha na nossa ouvido, porque a gente é crente, né? Aí o Espírito Santo cochicha e fala: calma, você está muito sem domínio próprio. A gente fala: é verdade, Senhor, é verdade. E pelo menos comigo é assim, né? Eu tô lá, eu xingo o motoboy que tá lá, dá uma cortada em mim. Aí o Espírito Santo cochicha e fala: calma, Isaac, tá tudo bem, você não vai morrer. Aí eu falo: é verdade, Senhor, eu tô sem domínio próprio, preciso desenvolver domínio próprio para mim, né? Aí acontece alguma coisa que nos frustra, a gente fica irado, né? A gente não consegue apaziguar o nosso interior, porque o nosso filho fez alguma coisa que a gente não queria que fizesse, etc. Aí de repente vem o Espírito Santo e fala: calma, tá tudo bem. Você fala: é verdade, Senhor, eu preciso me tornar uma pessoa mansa, né? Como se fosse produzir para mim. Mas note, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente o contrário. Porque se cada cristão é como uma árvore frutífera, deixa eu dizer uma coisa para você que é óbvia, mas às vezes não é tão óbvio a nós. Árvores não produzem um fruto para si. Árvores não comem os seus frutos. Eu nunca vi uma laranjeira dizer assim: que delícia, que docinha a laranja que eu produzo. Porque árvores não consomem os seus próprios frutos. Árvores produzem fruto. E produzem para outros necessariamente. Deixa eu tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer contando uma história para você. E com isso eu começo a caminhar para o final. Alguns anos atrás uma pessoa me chamou e falou assim: pastor, eu queria que você fizesse um discipulado comigo. Eu falei: sensacional, vamos aí, é só marcar o café aí, a gente vai, estudo bíblico. Aí ele virou para mim e falou assim: não, pastor, não quero aprender Bíblia não. Eu falei: que raio de discipulado é esse, meu filho? Ele falou: não, eu quero que você me ensine a usar o meu cartão de crédito. Aí eu virei para ele e falei assim: então, deixa eu te falar. Eu acho que você está indo num lugar, eventualmente, que você pode encontrar ajuda. Mas nessa árvore aqui, eu sou teólogo, professor universitário. Meu negócio é teologia, filosofia, história, essas coisas. Aqui tu não vai aprender nada sobre crédito rotativo, sobre juros. Então, tem alguma árvore nessa igreja, porque nessa igreja tem um monte de executivo do mercado financeiro, um monte de Faria Limer aí, que sabe, vê lá o YouTube do Primo Rico, e não sei o que, e etc. Então, faz o seguinte: encosta na árvore certa. Porque tu encostando na árvore certa, aí você vai aprender a usar o teu cartão de crédito. Eu quero ser mais manso. Então, você não vai produzir para você consumir a mansidão. Você vai ter que encostar na árvore que está produzindo a mansidão e caminhando com este que produz a mansidão, você vai aprender a ser manso. Eu preciso aprender domínio próprio. Então, encosta na árvore que está produzindo domínio próprio. Porque árvores não consomem os seus frutos. Pare de achar que você produz para você. Pare de achar que os frutos que você está produzindo no reino de Deus, eles serão produções que vão beneficiar você. Porque árvores, por definição, produzem para outros. Então, quando o texto bíblico está dizendo: na medida em que eu reconheço
Na medida em que eu reconheço esse conflito que há dentro de mim e eu clamo pela dependência do Espírito de Deus na minha vida, o que vai acontecer é que o Espírito vai começar a produzir dentro de mim, fazer de mim uma árvore frutífera que outros vão encostar, que vai abençoar outros. Porque, como eu disse no início desse sermão, na mesma medida que os nossos vícios, eles amaldiçoam aqueles que estão perto de nós, os frutos que o Espírito produz na nossa vida abençoam e foram desenhados por Deus para abençoar aqueles que estão perto de nós também. Se os nossos pecados, eles maculam, machucam, ferem aqueles que estão perto de nós, os frutos que o Espírito produz na nossa vida, meus irmãos, eles vão abençoar tanto aqueles que estão perto de nós. Porque acredite, o desenho de Deus para a nossa frutificação não é para que eu fique em paz comigo me dizendo, olha só como eu sou manso, olha só como eu tenho um domínio próprio, não furei a minha dieta. Olha só como eu sou uma pessoa amável, eu ajudei aquele pobre lá, dei uma caixinha maior pro meu porteiro. Não, nós não produzimos frutos para que a gente fique em paz com a gente mesmo. A gente produz frutos para que outros experimentem da dádiva da graça de Deus. Como árvores, abençoam outros, produzem para outros. Uma laranjeira nunca experimentou o sabor da sua fruta. Mas acredite, quando ela produz o fruto bom, é tanta gente, que encosta naquela laranjeira que produz uma laranja doce e fala, puxa, que delícia. Que alegria, que bênção encostar numa árvore tão frutífera. Quando eu era criança, morava em Roraima. Na frente da nossa casa tinha uma mangueira bem frondosa. E ela produzia umas mangas grandes, assim, aquelas típicas do norte mesmo, assim. Essa mangueira, ela produzia umas mangas tão grandes que o pessoal dizia, não estaciona o teu carro debaixo dessa mangueira. Porque as mangas que caem dessa mangueira, elas quebram para-brisa. Elas amassam lataria, porque de fato eram umas mangas deste tamanho. E eu lembro no calor de Roraima, meu pai tirava algumas mangas e deixava na geladeira assim por uma tarde. Aí chegava naquele final da tarde, assim, aquele calor de 5 horas, 4, 5 horas. E meu pai falava, vem cá, garoto. Vem comer uma manga. E a gente se assentava na calçada, que sou da geração do pessoal que ainda sentava na calçada no final do dia. Uma bacia de mangas, geladinhas. E a gente comia a manga. De ficar fiapo assim no dente, sabe? Se refestelava na manga. Quando o texto está dizendo que a igreja é como um pomar, e que cada crente é como uma árvore que produz fruto, o texto está dizendo para a gente que a gente tem esse privilégio de saborear, de ser alimentado pelos frutos que produzimos uns para com os outros. Uns para os outros. Nunca só para a gente. Essa é a metamorfose frutífera que Deus quer operar em nós. Esse é o desenho de Deus para a sua igreja. Encosta na árvore que você percebe produzindo aquele fruto que você precisa aprender para produzir. E eu garanto para você, a tua vida vai ser diferente. Encosta naquela árvore que você fala, puxa, ó, aqui tem um negócio que eu preciso desenvolver na minha vida. Encosta lá naquela árvore. E você vai poder experimentar frutos que vão ser profundamente transformadores na sua vida. Uma ordem, vivam pelo Espírito. Um conflito, reconheçam e sejam honestos com esse conflito que existe dentro de vocês. Não neguem, não se deixem levar pela hipocrisia religiosa que diz, não tem conflito nenhum. Tem sim, ele está lá, todo dia. Mas lembre-se que nós fomos convocados para ser árvores frutíferas. E o frutificar é inevitável. Ou frutificamos uma obra bela do Espírito de Deus na nossa vida,
ou vamos frutificar e amaldiçoar profundamente aqueles que estão perto de nós. Por isso, a pergunta hoje é fácil, a aplicação final é facílima. Que tipo de árvore a gente tem sido? Que tipo de fruto a gente tem produzido? Que tipo de cara estão fazendo aqueles que estão consumindo o fruto que nós estamos produzindo? Eles estão fazendo aquela careta como quem diz, nossa, que fruto intragável. Ou eles se alegram, se refestelam, são alimentados pelos frutos que nós produzimos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa dimensão frutífera desta transformação operada pelo teu Espírito em nós. Ah, Pai, como a gente precisa lembrar dessas coisas. Como a gente precisa entender o texto naquilo que ele tão claramente diz a nós, mas nós não percebemos. Pela cegueira do nosso pecado, pela falta de discernimento espiritual. Ah, Pai, como a gente precisa da graça do Espírito Santo para obedecer esse mandamento de viver por Ele, através do poder dEle, controlando todas as áreas da nossa vida. Como a gente precisa da graça do Espírito de Deus para reconhecer esses conflitos e quem nós somos, para que a gente possa correr para Jesus e para a cruz e não colocar uma máscara religiosa, hipócrita, que produz apenas frutos malditos e obras da carne. E Pai, na medida que a gente corre para Jesus e deixa o Espírito Santo produzir uma seiva dentro de nós, renovada, transformada, que sejamos árvores frutíferas, árvores que produzem fruto, árvores que abençoam outros, por definição, árvores cujos frutos honram o teu nome e abençoam o teu povo e aqueles que estão perto do teu povo. Por isso, Pai, opera em nós hoje essa transformação. Nos lembra que, na medida em que teu Espírito vai nos conduzindo à imagem de Jesus, esses frutos precisam aparecer. Esses frutos demonstram a nossa intimidade contigo, esses frutos demonstram o quão perto nós andamos de ti. Esses frutos comprovam e testificam da nossa seriedade contigo. Por isso, Pai, essa noite, nos visita. Essa noite aquece o nosso coração. Essa noite faz com que a gente possa revisitar os nossos conceitos, porque carecemos desesperadamente de Ti. Toca o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui nesse lugar. Visita aqueles que estão nos acompanhando pela internet. E que sejamos profundamente transformados pelo Teu Espírito. A imagem de Jesus, nosso Senhor. Nele nós oramos. Amém.